A Justiça de Barretos determinou que a Prefeitura pague em até 90 dias a dívida milionária que tem com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O calote coloca em risco a distribuição de água na cidade. 1/3 da população foi afetada com o desabastecimento no último mês. Desde 2017, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos passou a ser responsável também pela limpeza urbana, com a varrição de ruas, coleta e descarte de lixo. Mas nunca recebeu 1 centavo da Prefeitura para fazer o serviço e a dívida chegou à casa dos 9 milhões de reais. Para esse vereador, o calote era anunciado e critica a posição dos colegas parlamentares quando aprovaram a atribuição de atividades extras à autarquia. São situações pela conivência, né? Eu falo sempre pelos maus costumes, pela má administração que infelizmente Barretos vem vivenciando. Barretos clama socorro e nós somos um deles. Eu digo sempre que prefeito, né, a charge até boa, existe prefeito ladrão porque existe vereadores desonestos. Infelizmente, e Barretos vivencia esse caos no município por falta de posturas de decência e responsabilidade administrativa. A dívida milionária está sendo cobrada agora pela Justiça. O juiz da 2ª Vara Cível da cidade, Carlos Macati, determinou que o município, através do prefeito Guilherme Ávila, faça o repasse ao SAI no prazo máximo de 90 dias. A sentença atende a um pedido da Defensoria Pública. O juiz determinou que o prefeito haja dessa forma, sob pena de uma multa de R$5 mil por dia de atraso em face dele enquanto pessoa física e não em face do ente público, porque a gente sabe que o arbitramento da multa em face do ente público não gera efeito aqui em Barretos, porque ele descumpre a decisão e nós ainda oneraríamos ainda mais a situação da cidade, que já não é boa. A Justiça ainda determinou que os recursos deverão ser destinados exclusivamente para sanar a crise hídrica no município. A falta d'água é recorrente. No mês passado, o desabastecimento atingiu 11 bairros, ou seja, 1/3 da população ficou sem uma gota d'água nas torneiras. Foi bem tenso, não tinha como trabalhar, tomar banho era difícil, comida às vezes não tinha como fazer. Era bem difícil mesmo. Quando tem água na parte da manhã, na tarde não tem. Quando tem à tarde, à noite não tem. Aí quando chega a água aqui é 2, 3 horas da manhã, às vezes a água vem tão fraca que não sobe na caixa. Já teve dia aqui de eu varrer o salão porque não tinha água para lavar e eu tenho uma caixa de 500 litros aqui em cima. O duro é que além disso a água ainda veio caro, né? De não ter água ainda veio 500 tantos de água ainda. Faltou água todo dia. Moradores já relataram também que a água que chegava até as residências de alguns bairros estava imprópria para o consumo e até para os serviços domésticos por causa da coloração. Os vazamentos também são alvos de queixas da comunidade local. Para essa outra vereadora, a gestão municipal tem se mostrado ineficiente à medida que afirma não ter dinheiro em caixa para quitar a dívida com o SAI, mas apresentou à Câmara um projeto de lei para a criação da Guarda Civil Municipal. É a incoerência dessa administração, onde fala que tem dinheiro para uma coisa e não tem dinheiro para uma outra tão essencial como a falta de água. Cadê os 22 milhões? Segunda-feira tinha os 22 milhões, na quarta não tem os 9,5 milhões para repassar e buscar e sanar um problema que tem feito a nossa população sofrer muito. Então, assim, a gente verifica mesmo que é um desgoverno, uma falta de prioridades, um comprometimento com a nossa população. Ximene Osório de Barretos para o Jornal da Clube. A Prefeitura disse que vai recorrer da liminar, pois entende que o Judiciário não deve interferir na decisão de prioridades do Executivo, uma vez que, ao quitar a dívida, vai prejudicar a continuidade de serviços públicos essenciais. Agora, ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pussi, de acordo com a Defensoria, a Prefeitura deveria repassar ao SAI mensalmente perto de R$ 750 mil, mas o valor repassado era bem menor que isso. Estevão já está aqui ao meu lado. Estevão, isso mostra a negligência da administração, que agora pode sofrer até outras punições. Boa tarde para você. Boa tarde, Pussi. Na realidade, mostra a imperícia do homem público em gerir recursos
da prefeitura. Ele toma o recurso da prefeitura, o recurso público, como se fosse um recurso particular. Então, é como se eu tivesse uma empresa e eu pago a quem eu quiser, eu escolho a quem eu vou pagar, eu escolho quanto eu vou pagar. E não pode ser assim. No serviço público, você tem responsabilidades, você tem obrigações e você deve satisfações. E é isso que a Defensoria Pública cobrou. Cobrou que fossem repassados esses valores na medida daquilo que já havia sido ordenado. A decisão judicial foi acertada em penalizar o executivo através da pessoa física do prefeito? Creio que sim, porque a partir do momento que o prefeito é o senhor da caneta, é ele que pode dar a canetada para mandar pagar, e ele torna aquilo, como nós dissemos na pergunta anterior, algo como se fosse particular, ele deve ser responsabilizado também, juntamente com o poder público, sobre os erros e equívocos que aconteceram na sua gestão e sobre o seu comando. Então, foi acertada a decisão da Justiça. Estevão, como analisar a resposta da Prefeitura informando que vai recorrer por entender que o Judiciário não deve interferir nas decisões do Executivo? Esse é o grande problema. Hoje há uma judicialização enorme. Agora, se o Judiciário não interfere, a população continua sofrendo. Quer dizer, o poder público não cumpre a sua parte e, num ego inflado, não aceita que sequer que o Judiciário diga a ele o que ele tem que fazer corretamente. O Judiciário, simplesmente, ele está se tornando ali um fiel da balança. Ele não está mandando fazer nada, ele está mandando simplesmente que se cumpra em prol da população, porque é a população que sofre, não é o homem público, quando resolve fazer essas artimanhas com o dinheiro público. Os vereadores também são culpados por essa polêmica, já que eles aprovaram a transferência de responsabilidade da limpeza urbana para o departamento? Absolutamente. Não só pela transferência do serviço, como por não terem fiscalizado se esse serviço estava sendo pago. O vereador, o papel principal dele é da fiscalização. A partir do momento que ele transfere um serviço desse, ele tem que ter acesso a esses dados e verificar se realmente está sendo pago na medida daquilo que foi aprovado. Quando eles deixam de fazer isso, eles se tornam corresponsáveis com o Poder Executivo. Essa falta d'água em Barretos, que atinge milhares de moradores, deve ser encarada com mais seriedade pela administração? Com muita seriedade, porque não é possível, é o bem primordial da humanidade, é a água. Não é possível o cidadão ficar na casa dele sem água, a senhora não poder lavar uma roupa, o filho não ter água para tomar banho, para ir para a escola, não ter água sequer para cozinhar. Então, assim, isso deve ser prioritário e o poder público deveria estar preocupado com isso. Mas, infelizmente, a gente vê que o poder público tem outras preocupações, principalmente em ano pré-eleitoral. Então, quando entra o ano pré-eleitoral, a importância da população deixa de existir. Estevão, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto, Pussi, com outras informações. É com você. Até já, André.